Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020 da Camil Alimentos. Realizamos intensa comunicação interna com orientações sobre a prevenção ao Covid-19, afastamento de colaboradores do grupo de risco, intensificação de técnicas de higiene pessoal e reforço do uso de barreiras sanitárias nas unidades operacionais. Para garantir a produção e atender à demanda do período, marcado pelo alto volume de vendas e aumento do custo da matéria-prima, reforçamos a gestão do nível de estoques de insumos e produtos acabados, assim como readequamos nossa organização do ponto de vista de produção, logística e transporte de colaboradores, garantindo distanciamento seguro e evitando aglomerações em nossas plantas. Além das iniciativas operacionais de garantia de suprimentos, fortalecemos nossa liquidez financeira de curto prazo por meio da captação de empréstimos no valor de aproximadamente 1,2 bilhão no trimestre. Além das iniciativas frente à pandemia com relação à segurança de nossos colaboradores, clientes, negócios e liquidez, reforçamos mais um compromisso da companhia diante desse cenário: o compromisso social com comunidades locais. Trazemos uma longa história de crescimento com importantes valores em nosso DNA, de confiança, proximidade e responsabilidade. Como uma das maiores companhias de alimentos da América do Sul, reafirmamos nosso compromisso com a sociedade, contribuindo no combate aos impactos da Covid-19 nas comunidades onde operamos, com compra de equipamentos e utensílios para serviços de saúde dos municípios onde possuímos unidades produtivas e distribuímos mais de 200 toneladas de produtos para a população mais vulnerável. Passando para os resultados e destaques do trimestre, a Camil vem nos últimos anos trabalhando em medidas de redução de custos e despesas, o que nos posicionou de forma ainda mais competitiva para atuar neste novo ambiente. As ações da companhia, com foco em eficiência, em conjunto com um cenário de elevada demanda de volume de vendas e subida de preços da matéria-prima, permitiram a diluição de custos e despesas e recuperação dos nossos patamares históricos de rentabilidade. No mercado internacional, continuamos com dinâmica favorável e resultados positivos. Observamos a recuperação das exportações do Uruguai frente ao ano anterior, retomada de crescimento de vendas no Peru e contínua performance positiva no Chile em volume e rentabilidade. Entrando nos principais indicadores do período, registramos um trimestre marcado pelo crescimento anual do volume consolidado de 21%, representando um crescimento em todas as categorias e países que atuamos, receita líquida de 1,7 bilhão no trimestre, crescimento de 40% frente ao mesmo período do ano anterior, lucro bruto de 414 milhões, crescimento de 44%, com margem de 23,9% no trimestre, um aumento de 0,7 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Destacamos a gradual melhora na capacidade de repasse do aumento do custo da matéria-prima aos preços de mercado e diluição de custos. EBITDA de 197 milhões, crescimento de 137% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 11,4% no trimestre, um aumento de 4,7 pontos percentuais. Destacamos uma melhor rentabilidade, uma gradual melhora da margem bruta e diluição dos custos e despesas do SG&A e lucro líquido de 109,5 milhões,
crescimento de 119,8% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 6,3%, um aumento de 2,3 pontos percentuais. Destacamos a melhor rentabilidade do período, com melhor margem de contribuição e diluição de custos e despesas. Começando a análise do trimestre e do ano pelos nossos resultados operacionais, ressaltamos que o crescimento apresentado nos volumes de todas as categorias reflete a alta demanda em meio à pandemia do Covid-19, principalmente com o elevado número de vendas no início da pandemia, em março de 2020, se estabilizando no final do trimestre. Na categoria de arroz, o volume atingiu 208 mil toneladas, crescimento de 11% no trimestre, um aumento de vendas da marca Canil e marcas de ocupação, assim como o impacto da alta demanda no cenário de pandemia. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 55,00 a saca no trimestre, crescimento de 32%. O preço bruto do trimestre atingiu R$ 2,86 por quilo, crescimento de 19%, e o preço líquido R$ 2,56 por quilo, crescimento de 23%. Observamos uma gradual melhora na dinâmica de repasse de preços em comparação aos trimestres passados. Na categoria de feijão, o volume atingiu 24 mil toneladas, crescimento de 1% no trimestre, com aumento de vendas da marca Canil e marcas de ocupação, assim como o impacto da alta demanda no cenário da pandemia. O volume foi negativamente impactado pela alta volatilidade de preços da categoria no período. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 265,00 por saca no trimestre, crescimento de 4%. O preço bruto atingiu R$ 6,09 o quilo, crescimento de 20%. E o preço líquido, R$ 5,73 o quilo, crescimento de 25%. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 146 mil toneladas, crescimento de 6% no trimestre, com aumento de vendas da marca União e marcas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 77,00 a saca no trimestre, crescimento de 12%. O preço bruto atingiu R$ 2,34 o quilo, crescimento de 19%. E o preço líquido, R$ 2,05 o quilo, crescimento de 22%. Na categoria de pescados, o volume atingiu 7,5 mil toneladas, crescimento de 7% no trimestre, influenciado pelo crescimento de vendas das marcas Coqueiro e Pescador. O preço bruto atingiu R$ 20,72 o quilo, crescimento de 1%. E o preço líquido, R$ 16,06 o quilo, crescimento de 10% no trimestre. Ressaltamos a melhoria da pesca local de sardinha e atum. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 177 mil toneladas no trimestre, crescimento de 60%, com um aumento de vendas em todos os países, reflexo da alta demanda em meio à pandemia do Covid-19, além dos seguintes efeitos. No Uruguai, o volume atingiu 126 mil toneladas, crescimento de 82% no trimestre, devido ao crescimento das exportações no período. No Chile, o volume atingiu 24 mil toneladas, crescimento de 16% no trimestre. Continuamos apresentando crescimento de volume e rentabilidade positiva no país. E no Peru, o volume atingiu 26 mil toneladas, crescimento de 28% no trimestre,
com recuperação dos volumes impulsionada pelo aumento do número de pontos de vendas frente ao ano anterior. A Camil continua acreditando no mercado de alimentos na América do Sul, que combina resiliência, oportunidades de crescimento e tende a ser um dos setores defensivos no ambiente da pandemia. Analisando as perspectivas futuras, crescimento sustentável continua sendo a nossa maior prioridade. Com fortes marcas, plataforma diferenciada, posicionamento de liderança, possuímos múltiplas oportunidades de crescimento nos segmentos de atuação, desenvolvimento de novos mercados e entrada em novas categorias. Iniciamos um novo ciclo, reforçando a nossa responsabilidade e agilidade em um cenário de pandemia. Estamos cada vez mais confiantes que a companhia está no caminho para antecipar tendências e fortalecer nossa posição de consolidador no setor de alimentos da América do Sul. Para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre e do ano, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor. Obrigado, Luciano. Bem-vindos aos comentários dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Dando início à análise do desempenho financeiro, a receita bruta atingiu 2 bilhões no trimestre, crescimento de 35%, impulsionada pelo efeito conjunto do aumento de volume, preços e câmbio no período. A receita líquida atingiu 1,7 bilhão no trimestre, crescimento de 40%, impulsionada pelo aumento de vendas de grãos, açúcar e pescados no Brasil e pelo efeito cambial e crescimento de vendas no Uruguai, Chile e Peru. O custo das vendas e serviços no trimestre atingiram 1,3 bilhão, crescimento de 38%, principalmente devido ao aumento do CPV do Brasil de 28%, impulsionado pelo crescimento no volume de vendas e aumento do custo de aquisição de matéria-prima. Este resultado também foi impactado pelo crescimento do CPV internacional de 22%, impulsionado pelo aumento no volume de vendas e impacto cambial do período. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu 414 milhões, crescimento de 44% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 23,9% no trimestre, aumento de 0,7 pontos percentuais. Destacamos a recuperação anual e sequencial da margem bruta, com gradual melhora da capacidade de repasse de preços no Brasil. O SG&A do trimestre atingiu 260 milhões de reais, crescimento de 9%, montante equivalente a 15% da receita líquida do período. Isso representa uma redução de representatividade da receita de menos 4,2 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. O crescimento nominal foi impactado pelo aumento do SG&A no internacional de 27%, com crescimento das despesas de vendas e gerais e administrativas, fruto do impacto cambial do período e crescimento das despesas de vendas dos países. Este resultado foi parcialmente compensado pela redução do SG&A no Brasil de menos 2%, marcada pela diminuição das despesas de vendas, fruto da redução de ações promocionais e propaganda e redução de fretes no período. Já as despesas gerais e administrativas do Brasil apresentaram um crescimento de 0,9%, com aumento das despesas relacionadas ao stock option e depreciação. Vale destacar que esse crescimento do G&A no Brasil foi parcialmente compensado pela redução de despesas com armazenagens, viagens e indenizações trabalhistas. Destacamos a redução de menos 4,2 pontos percentuais da representatividade do SG&A na receita líquida, refletindo a diluição de custos e despesas do período e redução de despesas com vendas no Brasil, fruto das iniciativas de redução de custos
e despesas implementadas pela companhia no último ano. As outras receitas operacionais atingiram 2,6 milhões no trimestre, devido a receitas não recorrentes de sinistro. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu 197 milhões de reais, crescimento de 137% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 11,4% no trimestre, aumento de 4,7 pontos percentuais. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de 17 milhões no trimestre, crescimento de 55%, fruto do aumento das despesas financeiras em função da variação cambial. O imposto de renda e contribuição social atingiu despesa de 29 milhões no trimestre, 21,2% do resultado antes dos impostos, principalmente pelos efeitos da exclusão de subvenção sobre investimentos relativos aos créditos de ICMS. Levando esses fatores em consideração, o lucro líquido atingiu 109 milhões de reais, crescimento de 120% com margem de 6,3% no trimestre, apresentando um aumento de 2,3 pontos percentuais frente à margem líquida do primeiro trimestre de 2019. O lucro líquido por ação atingiu 30 centavos, crescimento de 140% no trimestre. Vale destacar a melhor rentabilidade da companhia e a redução do total de ações para 370 milhões de ações ordinárias, frente a 410 milhões no ano anterior, em função do cancelamento do saldo total de ações em tesouraria após a conclusão do terceiro programa de recompra em novembro de 2019. O endividamento total da companhia atingiu 3 bilhões, crescimento de 50%, em função de novas captações no Brasil e internacional, totalizando aproximadamente 1,2 bilhão, para atendimento dos vencimentos de curto prazo e financiamento da aquisição de pet food da empresa Aliança no Chile. Vale destacar que a valorização cambial do segmento internacional também impulsionou o crescimento do endividamento do período. A dívida líquida totalizou 1,2 bilhões de reais e o endividamento líquido sobre o EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 2,2 vezes, estável frente ao ano anterior. O CAPEX atingiu 19 milhões no trimestre, redução de 36% em função da conclusão do projeto de internalização do processo de empacotamento do açúcar, com o lançamento da nossa planta de açúcar Super Barra em Barra Bonita. Já o capital de giro apresentou crescimento frente ao ano anterior, principalmente em função do crescimento de estoques com aumento do custo de aquisição de matéria-prima para a garantia de insumos durante a pandemia do Covid-19, principalmente em grãos no Brasil e internacional. O resultado também foi impulsionado pelo aumento de adiantamento a fornecedores, com crescimento do programa de fomento no Brasil e Uruguai, e maior custo de aquisição da matéria-prima, além do impacto da desvalorização cambial no internacional. O contas a receber também apresentou crescimento no período, com aumento do faturamento no Brasil e internacional, e a linha de fornecedores cresceu em contrapartida ao contas a receber, com aumento do custo de aquisição da matéria-prima. Antes de finalizar, gostaria de reforçar o ponto que o Luciano abordou entre as adaptações e iniciativas da companhia frente à pandemia do Covid-19. Atuamos desde o início da pandemia de forma preventiva para assegurar a continuidade dos negócios durante esse período. E, embora as operações da companhia não tenham sido afetadas de forma relevante do ponto de vista financeiro até o momento, não temos como estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia. Por isso, nos protegemos do ponto de vista de pessoas, operações e liquidez, e seguimos com monitoramento de futuros impactos financeiros e avaliações de ações a serem tomadas. O Luciano, eu
e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados do período no dia 8 de julho, às 11 horas, no horário Brasil. O link para o webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de Relações com Investidores. Destacamos que, frente às dificuldades apresentadas do Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a companhia suspendeu a participação em eventos corporativos e reuniões presenciais, com cancelamento de viagens internacionais e nacionais. Adotamos no escritório corporativo o trabalho remoto, pelo qual nos mantemos à disposição para reuniões por meio de telefone, aplicativos ou videoconferências. As requisições podem ser realizadas por meio do contato da equipe de relações com investidores, disponíveis no site de RI, por telefone ou e-mail. Obrigado a todos.